Vale a pena parar em Brescia ou Bergamo no caminho pelo norte da Itália? Hoje mostramos o que dá para ver sem planejamento e em pouco tempo. Bom, então agora chegamos aqui em Brescia e nossa primeira parada vai ser no Castelo de Brescia. Bom, então esse Castelo de Brescia, ele foi construído no século XIII e a princípio ele tinha sido construído pelos senhores de Milão. E depois, de algum tempo, ele foi expandido pelos Veneza, que era uma família, né? Então ele já serviu como quartel, também como prisão, inclusive. Mas hoje mesmo ele serve como um museu de armas. E aqui do lado é possível chegar até o castelo de carro, então dá para colocar ali no estacionamento, né? E essa aqui então é a entrada do castelo de Brescia. Nós vemos ali uma torre já mais bem robusta, elaborada. E é bem imponente esse castelo. E dizem também que é permitido entrar, a gente vai ver agora, né? Mas andar ao redor dele todinho, sem pagar ticket nem nada, é gratuita a entrada. E quem quiser entrar mesmo para ver essa parte do museu e das peças que eles têm lá dentro, que também é muito interessante, paga-se um bilhete de entrada. Aqui então temos o mapa todo do território do castelo e aqui tem as indicações também das setas, né, para onde ir. O interessante é que eu vi que tem até um observatório aqui também, fora outros museus que ainda não tinha percebido. O legal desse castelo também é que ele é um dos maiores da Itália. Então nós vemos ali pela estrutura dele também que ele ainda preserva muitas características da era medieval. Bom, e o que dizer então sobre Brescia? Ela foi uma antiga colônia romana que foi fundada no ano 27 depois de Cristo. Hoje ela já é toda moderna, bem extensa, com cerca de 200 mil habitantes. Bom, vamos entrar aqui agora nessa parte. Olha só essas estruturas aqui. Bem no estilo medieval mesmo isso aqui, viu? Antigamente os romanos chamavam aqui de Brescia, mas atualmente é lógico chamado de Brescia, né? Mas o que é interessante também aqui desse castelo é que há túneis subterrâneos. Bom, tentamos acessar essa parte aqui então, que dá acesso ao museu, né, das armas. Mas hoje é segunda-feira, por alguma razão, boa parte dos acessos aos museus está fechada. E o que achamos muito legal aqui, né, nos parques em geral, ao redor dos castelos e nos outros parques mesmo, essas árvores aqui atrás, né, que são ciprestes. E essa árvore, no caso, ela é comum nessa parte toda, na parte da Itália, né? E dizem que pode viver até um milênio, então é uma árvore que vive muitos anos. E aqui, nessa parte que estamos chegando agora, logo aqui é possível ter uma vista panorâmica de toda a cidade de Brescia, ou Brescia. Nossa passagem por Brescia é muito rápida. Na verdade, hoje nós pegamos o voo de volta, né? Então já estávamos aqui perto, então resolvemos mesmo só conhecer. Então não fizemos um planejamento no sentido de aproveitar locais abertos, igual o castelo, né? Mostramos agora há pouco. Mas com a intenção mesmo de mostrar como é um pouco aqui da cidade. E a ideia é mesmo só passar nesses pontos, conhecer um pouquinho, né? Ainda mais que Brescia fica a meio do caminho aí para Bergamo, que é nosso destino final. Também vamos fazer um passeio ali na parte central e depois, ao fim do dia, a gente já vai para o aeroporto. Nós estamos descendo essa escada aqui para ir ali para o Teatro Romano, que é um outro ponto aqui de Brescia. E olha só que escadaria louca. Mas a vista também é fascinante com aquela cúpula ali. E o acesso a grande parte das coisas que nós visitamos, a maioria deles é a pé. Então, assim, exige, às vezes, igual essa escadaria ali atrás, exige um certo preparo, cansa um pouco, né? Fica ofegante. Mas o bom é porque, assim, acaba conhecendo partes um pouco mais remotas da cidade que, por outra forma, eu não conheceria. E hoje também parece que está um pouquinho meio vazio, está tudo muito parado, eu não sei se é por ser segunda-feira, mas as ruas estão bem vazias e pouco turismo aqui. Saímos ali das escadas, deixamos o carro lá em cima, né, no castelo, e chegamos aqui, ó, no Capitólio. Olha que vista. E já foi aqui declarado como patrimônio da Unesco, né? Então, a menos de
5 minutos a gente chegou aqui, descendo escadas, né? E aí tá já aqui esse sítio arqueológico que tem o Capitólio e também ali a parte daquelas arquibancadas, que é o Teatro Romano. E esse parque arqueológico aqui, então, ele foi construído pelo governador Vespasiano entre os anos de 69 a 79 depois de Cristo, e ele serviu como parte religiosa, como templo religioso aqui da época. Então, hoje tem aí as ruínas e está aberto ao público. Lógico, tem a parte ali do ticket, né, que a pessoa pode comprar. Hoje, como é segunda-feira, está fechado até a parte da bilheteria. Então mesmo aqui de fora dá para ver também uma parte dessas ruínas. Vamos seguir agora aqui, vamos ali para o Teatro Romano. Já aqui do lado mesmo do Capitólio, né, do Capitolino. Seguindo aqui por essas ruas, já chega ali, dá para avistar. Bom, tá tudo muito fechado aqui e até um pouco de ruim de observar pelas grades. Mas dá para observar aqui aquela parte ali das arquibancadas desse Teatro Romano. E olhamos aqui pela internet rapidinho o valor do ticket para acessar essa parte ali do Capitolino e também o Teatro Romano. A informação que tivemos é que é 15 euros. Então, se você quer entrar nessa parte aí desse museu a céu aberto, planeje bem o dia de sua visita. Lembrando que segunda, hoje, né, é fechado. E até vimos que é dia mesmo de manutenção. Só mesmo as pessoas que trabalham, que estão lá dentro fazendo aquela manutenção do espaço. Então nós passamos em Brecha, foi só uma passada rápida mesmo, para conhecer, porque já é caminho de volta, né, para Bérgamo. E aqui nós estamos chegando então na primeira parte da portagem ou pedágio. Aí que a gente vai pegar esse ticket aqui e logo mais à frente o trajeto que a gente percorrer paga o correspondente. Bom, agora então já estamos chegando na segunda parte aqui do pedágio para pagar o ticket que nós pegamos lá atrás, né? E aqui eles vão calcular, a máquina vai calcular no caso, o valor do trajeto que percorremos. Aqui no caso é só pagar com cartão ou com moedas. E é só inserir o ticket que pegamos ali para ver quanto que vai dar. Aqui coloca o ticket aqui, ele vai calcular ali, deu 1,90. Coloca o moedinho ali. Introdurre il denaro o la tessera. Arrivederci. Pega o troco e só sair. O engraçado é que outra vez que nós passamos aqui na portagem, tinha ali uma moeda extra, então acabamos que pagamos menos na portagem. Chegamos aqui em Bérgamo já e deixamos o carro estacionado aqui, achamos uma vaga até muito boa na sombra. Eu tinha outros ali atrás, mas estava no sol, né? Então o sol hoje está um pouquinho forte, tá quente mesmo. E vamos ver aqui agora, vou pegar um ticket para deixar ali. Ó, e esse aqui é 1,20 a hora. Já colocamos, tem que colocar o número da placa aqui, da matrícula do carro, né? E só colocar a moedinha e pronto. Ticket na mão, só pôr ele no carro agora e vamos para Città Alta. Estamos seguindo aqui, caminho já para parte da Cidade Alta, que é uma parte talvez mais charmosa daqui da cidade, né? Que é a parte antiga. Ali dá para ver uma vista panorâmica da cidade e tem também uma muralha e, pelo que pesquisamos, assim, é a parte mais charmosa e essencial aqui de Bérgamo para quem quer passar rapidamente, igual nós estamos fazendo, né? E conhecer o essencial da cidade. E vale lembrar que o estacionamento, né, para quem vem para cá de carro, quanto mais próximo você coloca o seu carro dessa cidade alta, o valor por hora é bem mais alto. A gente conseguiu lá atrás, agora a gente vai andar aqui pelo menos uns 20 minutos por 1,20 a hora. Já aqui nessa rua que a gente tá, que tá um pouco mais próximo, já é 1,70. E quem quiser mesmo ao lado, bem perto dos pontos turísticos na cidade alta, eu vi que era 3,50 a hora. E aqui então começa a subida para a Cidade Alta. A placa aqui indicando, né?
E olha a escadinha só que nós vamos ter que enfrentar agora. E aqui tem um estacionamento, aqui na porta mesmo, quem preferir parar nessa parte, é R$1,70 a hora. E aqui estamos no começo então da Cidade Alta. Esse aqui é o portal San Giacomo. Esse aqui é o fosso das muralhas venezianas, que são essas aí. E sempre também tem a opção de subir aqui de carro, né? Nós subimos a pé porque gostamos até de andar a pé mesmo e pela facilidade do estacionamento. Logicamente aqui em cima vai talvez encontrar estacionamento, dependendo da época vai ser um pouco mais difícil. Mas tem a opção de ônibus também, de subir. Então essa aqui já é a primeira vista da Cidade Alta, com edifícios mais da época renascentista, com a arquitetura mais dessa época, né? E a vista que nós temos aqui dessa parte do fosso é bem bonita, tem esses arcos ali. E da própria cidade também tem uma vista panorâmica lindíssima. Lembra, estamos aqui do lado da porta de San Giacomo, então tá mesmo aqui ao lado, mostra lá. Estamos bem aqui do lado, então é essa vista que você tem aqui de cima, da cidade de Bergamo. Estamos aqui na parte do funicular e vimos que tem um trenzinho bem bonitinho que circula aqui a Cidade Alta. E olha aqui, essa placa tem um valor, né? 10 euros um bilhete, o valor inteiro, né? Você faz todo o trajeto que tá até aqui no mapa, ó. Essa parte vermelha é a parte do trenzinho. Então dá pra conhecer bem, né, as muralhas, os pontos principais, pagando esse bilhete de 10 euros. Ó, então ali a pessoa pega o funiculare e ela tem um acesso mais rápido até a parte de baixo. Agora nós vamos subir essa parte aqui para acessar ainda uma parte mais alta. Olha, aqui também ao redor tem muitas docerias, do tipo pastelaria, e também esse doce típico aqui da região, que ele é feito de polenta, eu sei, não sei se é isso o caso, mas assim, tem outros doces típicos, por exemplo, que são tortas feitas com avelã, então parece muito saboroso. E aqui do lado também tem outros tipos de comidas, lanches, tipo pizza, salgados, algo mais típico daqui também. Ó, de cá já tem um salgadão mais bem recheado. E o preço não é muito caro. Pelo preço daqui, que é uma partita, eu acho que é o nome disso. 7 euros com o menu completo ali, com Coca-Cola e tudo mais. E o tal do Orsay, talvez a gente vai experimentar para saber como que é isso. Que é a polenta de Orsay. Nós compramos aqui então essa polenta, aqui também chamada de polentina, ou polenta de Orsay. Vamos provar aqui agora para ver como que é o sabor. Ó, por dentro é tipo um bolinho, né? Vamos ver lá. Eu achei que foi muito doce. Na verdade tem muito açúcar por fora. E tem algum sabor de especiaria, não sei se é canela, alguma coisa assim diferente. Olha, eu vou provar aqui agora então, para saber que sabor tem. Aqui. Pra mim pareceu assim, um doce, não sei se vocês já provaram aquela queijadinha, lembra muito a queijadinha aí do Brasil, mas realmente no fundo tem um gosto de especiarias, do tipo cereja, mas a casca de fora, esse amarelo aqui, ele é bem docinho mesmo, parece um açucarado amarelo aqui, mas é gostoso, bem gostoso. E a gente estava achando até estranho, porque não tinha tanto movimento nas ruas, mas agora apareceu bastante movimento aqui de pessoas nessas ruazinhas mais estreitas. Tava estranho porque assim, parecia até um feriado, que a cidade estava muito vazia. Ó, e essa patisserie aqui é bem legal, que é uma cremaria. E tem uns doces que chamam a atenção, viu? É assim, aqui tem muita lojinha, muita docerias desse tipo, coisas artesanais. E chama bem a atenção pelo estilo das ruas, como é, e umas ruazinhas mais estreitas assim também.
E ela tá ali, toda distraída com as lojas. Bom, chegamos aqui a Piazza Vecchia, traduzindo é Praça Velha. E tem uma estrutura bem interessante, viu? Do estilo bem medieval. Eu acho que eu nunca tinha visto uma dessas estruturas assim, tão bem preservadas, do estilo medieval, que me remetesse mesmo à época. Aqui ao meio tem uma fonte. E ali atrás é o Palácio Novo, que é uma construção mais recente, que data de 1600. Mas ainda assim é um pouco antigo, né? E à medida que vamos aqui entrando nessa parte Vecchia, ou nessa Piazza Vecchia, vamos tendo acesso a outras estruturas com uma arquitetura muito bonita e com ainda mais detalhes. Olha, essa estrutura aqui cheia de pilares também. Olha, e interessante que eles montaram aqui uma estrutura, uma maquete. Por exemplo, nós estamos aqui nessa parte, né, que é essa frente aqui. E toda a estrutura da maquete mostra a complexidade dessa construção. Vamos dar a volta na construção real, mas a maquete ela mostra que até a parte de trás é cheia de detalhes e cada um tem a etiqueta aqui demonstrando o nome de cada parte. Aqui acessamos a parte ali só a parte da entrada da vista e ele é proibido filmar, né? Mas a vista que tivemos a parte de dentro ali tem algumas estruturas em ouro e algumas esculturas também. Ó, e contornando então já uma pequena parte aqui de trás, já vê que a estrutura realmente ela é cheia de detalhes, né? Ó, e continuando aqui, essa parte de trás ela ainda traz mais detalhes. E olha só a altura dessa torre aqui. E essa parte lateral ela já traz outros detalhes, ali umas esculturas suportando os pilares. Algo mais um pouquinho estranho, mas remete aí da época medieval também, né? E algumas dessas esculturas é um pouco estranha, porque se a gente for reparar ali mesmo, era não sei lá que espécie de bicho que era aquele, não sei se era um leão com duas figuras embaixo do leão, segurando um pilar. Sei lá, é uma parte histórica, mas não deixa de ser um pouco estranho isso. Colocaram uma estrutura de cachorro aqui na varanda e parecia mesmo que era real. E aqui já do lado está a Torre de Campanella, que é essa torre aí com relógio. Bom, então essa aqui é a parte de dentro da Torre Campanella. Tem uma estrutura até que lembra um pouco marroquina, esses arcos aí. E aqui já traz uma parte um pouco mais antiga, com os arcos e uma escultura, uma estátua aqui. E aqui do lado também tem vários tipos de restaurantes e tal, desde lanches mais suaves e rápidos até restaurantes com comida mais elaborada. Então assim, nós só fizemos mesmo um passeio rápido aqui pela região da Cidade Alta em Bergamo, e mesmo para conhecer essa região aqui, que nós não conhecíamos ainda. Algo rápido porque nosso voo ele já sai daqui a pouco e já temos que ir para o aeroporto. Então, para não perder caminho também, aproveitamos e conhecemos um pouco dessa parte aqui. E vamos agora continuar andando mais um pouco até chegar ao carro e já seguir caminho para o aeroporto.